Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso... Só um minutinho, acho que as crianças estão sem ventilador lá. Ó. Alguém pode levar o ventilador para as crianças ali? Dando continuidade à nossa temática de sentimentos que podem controlar o nosso coração, falamos sobre inveja, falamos sobre orgulho, e hoje vamos falar sobre a raiva, a ira, como assim você quiser chamar esse sentimento, que muitos até falam que é mágoa, para diminuir um pouquinho a sua responsabilidade em algumas coisas. Mas tudo isso está no mesmo pacote, viu, irmão? Tem até algumas definições diferentes, mas a gente não pode se enganar como cristão, como servo do Senhor, que sentimentos que nos deixam contra outras pessoas, que nos colocam numa posição diferente com outras pessoas, sejam sentimentos contrários à vontade de Deus na nossa vida. Eu vou desligar o ventilador primeiro. Não era isso que eu ia falar, né? Eu quero compartilhar um texto bíblico com os irmãos, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo número 4. Se estamos falando de raiva, eu queria trazer um texto bíblico, pelo menos eu não vi alguma coisa aqui anterior, a não ser a própria justiça do nosso Deus, tirando Adão e Eva do Éden, mas aonde demonstra aqui a primeira sintoma de raiva e a ação que isso levou. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Pode sentar, irmãos. Vamos falar sobre raiva e como acalmar esse sentimento. A versão que Gisele trouxe foi apaziguar, mas um significado de apaziguar também é acalmar. Mas para vencer em alguma situação, precisamos primeiro conhecer aquilo que estamos enfrentando. Hoje, nada contra, viu, Gildo? Eu queria até que fosse usado diferente, já te expliquei o porquê. Mas os times de futebol, quando se enfrentam, o técnico, os times costumam conhecer, se preparar vendo o outro time. Um exército, quando vai para uma batalha, ele se prepara conhecendo o seu inimigo. E já que estamos enfrentando tanta coisa que... Sinceridade, irmãos, esses últimos cultos eu vi que tinha tanta coisa dentro de mim, a gente precisa conhecer aquilo que estamos enfrentando, para até mesmo saber orar da forma certa, para até mesmo para pedir a Deus ajuda nessa área. Por isso eu quero passar primeiramente um conceito de raiva. O que é raiva? Sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa, que surge quando o ego, por isso eu frisei bem, né? Quando o ego se sente ferido ou ameaçado. Pode ser uma simples irritação ou uma demonstração de fúria. Quando eu li isso daqui, eu lembrei logo daquele filme, esqueci o nome do ator, mas Um Dia de Fúria, né? Camarada não consegue uma coisa, sai quebrando tudo, está destruindo tudo. Quem aqui já teve um dia de fúria na sua vida? Eu já tive dia de fúria na minha vida. E não foi um só não, para vergonha minha. Mas Deus nos ensina e Deus nos alcança. Uma pessoa zangada é uma pessoa ferida. Nosso ego, por não ter sido totalmente preenchido, ele se sente decepcionado com alguma coisa. Às vezes a gente começa
a trazer pensamentos de pessoas que nos fez algo, nos fez alguma coisa, e a gente não ficou satisfeito com aquilo. Então a gente tem um sentimento de que alguém tirou alguma coisa de cada um de nós. De repente você pode ter passado alguma coisa com alguém em alguma circunstância que você acha que aquela pessoa te deve uma explicação, aquela pessoa te deve um retorno porque ela te ofendeu, ela fez alguma coisa para você. Talvez você conheça alguém, ou até mesmo você mesmo, que de repente disse assim: você estragou a minha reputação quando falou aquilo de mim. Você me ofendeu falando isso, isso e isso. Ou pior ainda, né, em casos de mais sério, você roubou minha família, você roubou minha oportunidade de estar crescendo. Ou também vamos falar um pouco, que isso é muito amplo, irmão. Vamos falar um pouco de família, quando de repente um filho se julga numa situação contrária, está indo para um caminho errado, simplesmente, você não me deu carinho, você não me deu isso, você não me deu aquilo. E a gente, às vezes, vive falando para nós mesmos que pessoas nos devem algo. E quando a gente começa a falar isso, que alguém deve algo, você fez isso, você fez aquilo, a gente acaba criando uma situação de dívida, uma situação onde alguém tem que pagar alguma coisa para a gente. Irmãos, a gente, para cobrar o nosso preço que a gente coloca nas nossas coisas, a pessoa tem que... às vezes a gente, para aceitar um perdão de alguém, pedir desculpa para alguém, a pessoa ela vai vir, ela vai ter que se humilhar, ela vai ter que fazer isso e aquilo, tem que ser do meu jeito, se for o jeito dela, não funciona. É assim com vocês? Ninguém quer responder, então só é assim, só comigo. E a origem desse sentimento de raiva, essa sensação de que algo foi tirado, roubado da gente, ela começa com essa relação de dívida e devedor. Se tem uma dívida, tem alguém que deve. Tem alguém que ela precisa vir para você e tem que te pagar aquilo. Só que muitas vezes não é da forma como você pensa que ela vai pagar. Aí você se frustra mais ainda. E Caim achou que seu irmão Abel roubou alguma coisa dele. Caim chegou lá, ofereceu uma oferta dos frutos. Caim era agricultor. O contexto da história aqui, Adão e Eva tinham sido expulsos do paraíso, tiveram um filho, Deus abençoou, continuou abençoando, como mesmo a gente sendo pecador, Deus abençoa cada um de nós aqui. E Caim se tornou agricultor e Abel se tornou pastor. É isso mesmo? Pastor de ovelhas, eu achei que era outro nome aqui. E Caim achou que seu irmão havia roubado uma oportunidade que ele tinha diante de Deus. Porque Caim levou a oferta, Caim era o filho mais velho, talvez por isso ele achava que tinha que ter algum respeito. E também, Caim achou que Deus devia aceitar a sua oferta e não a de Abel. Ficou tão furioso que mudou completamente seu rosto. Eu tenho um fator em mim, irmãos, às vezes eu até tento usar uma desculpa porque eu não consigo ser falso, mas quando alguma coisa me irrita, meu semblante já é meio complicado, mas muda, fica pior ainda, sabe? Gisele fala assim: muda essa cara porque todo mundo percebe. E Deus, misericórdia de mim, mas me trata disso também. Ele tem me tratado. Graças a Deus, eu tenho sido uma pessoa que a cada dia mais Deus tem me colocado no caminho de santidade. E o sentimento que habitava no coração de Caim passou a controlar suas atitudes. E a conclusão disso foi que Caim matou seu irmão. O que seu irmão tinha feito? O que o irmão de Caim tinha feito? O que Abel tinha feito para que Caim tivesse essa fúria toda sobre Abel? Nada. Abel não fez nada. Assim como eu e você vem hoje aqui louvar o Senhor, oferecer uma oferta ao Senhor, nós servimos a Deus oferecendo. Caim foi oferecer uma oferta, Abel foi oferecer uma oferta como Caim também ofereceu. Só que no entendimento de Caim, Deus tinha que aceitar a oferta dele, não a de Caim. Quantas vezes nós achamos que somos melhores do que as outras pessoas? E Deus, vamos falar agora um pouco dessa parte aqui do contexto de Deus, e Deus tem que aceitar a gente primeiramente do que qualquer um outro dos irmãos.
é o que foi pregado semana passada, né? Temos inveja. E essa inveja gera uma raiva sem motivo, porque simplesmente Caim aqui não podia ir diretamente contra Deus. Foi contra Abel e matou seu irmão. E o ódio de Caim acompanhou tanto ele, que mesmo depois que ele matou seu irmão, Deus pergunta, e a resposta atravessada de Caim para Deus foi que eu, por acaso, vamos falar com as minhas palavras, eu sou babá do meu irmão para ficar tomando conta dele? Eu, por um acaso, sou responsável por meu irmão, falando aqui o que a Bíblia está escrito primeiro na minha versão. E Caim assim deixou aquele sentimento de ira, de raiva, controlar a sua vida. Mas a natureza pecaminosa que habitava nele não deixou ele ter outra escolha. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o pecado que acompanhava Caim, aquele pecado da desobediência que tirou Adão e Eva do paraíso, é o pecado que acompanha a humanidade. Então a ira, a raiva, ela vem sobre a nossa vida. Caim permitiu que o sentimento de raiva controlasse a sua vida. E a pergunta que eu faço, mais uma para a igreja, eu costumo fazer minhas pregações com perguntas. Até quando vamos permitir que decepções com pessoas do passado ou do presente, você pode ter se magoado hoje, não sei, controlem a nossa vida? Até quando vamos permitir que histórias tão antigas continuem dando aquela alfinetada de vez em quando lá, quando você encontra alguém, quando você lembra de um assunto, quando você esbarra com a pessoa pela rua, quando alguém vem falar algo de você? Irmãos, tem pessoas que até eu já vi histórias de casais que se separaram, aí as pessoas ficaram magoadas. Já a pessoa olhar para o filho e sentir raiva do outro, e lembrar, não sentir raiva do filho porque lembra do outro. Isso é absurdo. É deixar o sentimento controlar a nossa vida e tomar conta da nossa vida. E temos atitudes assim, e temos explosões assim todo o tempo. Mas quanto tempo ainda você pode estar deixando esse sentimento tomar conta do seu coração? Você pode me dizer, mas é o quê? Um mês, um ano, 10 anos, 20 anos? Pode ter pessoas magoadas aqui, de repente com mágoa de infância ainda, mágoa do que a mãe ou um pai fez lá quando ainda era... Vai explodir. Ainda era adolescente. De repente, você pode guardar algum ressentimento da sua criação. É você que tem isso em você, você que tem que dizer. E é verdade que... Uma das verdades é que nós não podemos desfazer, irmãos, o que foi feito. Não tem como a gente... Seria bom, né? Mas ia ser uma bagunça danada, ia ser tanta gente se encontrando no passado, a gente conseguir voltar e desfazer muita burrada que a gente fez, ou muita coisa que deu errado, ou muita situação que a gente podia ter resolvido na hora, mas a gente não conseguiu resolver, muita briga que a gente teve, que de repente gerou um orgulho, né? Falamos de orgulho aqui, o ser humano é orgulhoso, mas você não precisa deixar que esse sentimento controle o restante da sua vida. Aconteceu? Beleza. Era para acontecer? Não. Mas aconteceu. Mas o que você faz agora? Esse sentimento controla a sua vida? Porque Caim, ele amargou a marca a Deus. Ele falou, não, mas e agora? Vão me matar. Eu acho que Caim, a Bíblia não relata, mas eu acho que Caim carregou isso aqui por um bom tempo, se não pela vida toda dele. A Bíblia nos ensina que nós podemos sentir raiva. Podemos sentir raiva? Podemos sentir raiva. Podemos. Gisele trouxe aqui. Abram comigo. Efésios 4. Nós não combinamos não, viu, irmão? Quando lá em casa parece que até o casal vai brigar quando tem alguma coisa. Gustavo, não é muito bom colocar os dois no mesmo dia, não. Brincando. A gente tem que aprender com isso, Gustavo. Porque é um para um lado, para o outro, ninguém toma conta dos filhos. Efésios 4. Efésios 4. Vocês sabem, Gisele já leu.
Versículo 26, estou brincando, irmão. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Deus falou que o pecado estava pronto para dominar Caim. Satanás estava pronto ali para dominar Caim. E aqui Paulo ele diz, olha, quando vocês se irarem, não pequem. Se acalmem, apaziguem, se controlem, se pacifiquem e não deem lugar, não deem a brecha para Satanás fazer morada na vida de vocês. É simplesmente esse sentimento que Deus falou lá atrás, tentando ensinar Caim. Paulo, ele vem mais uma vez, dizendo aqui, olha, não deixem que isso domine vocês. Porque a questão aqui não é se irar, a ira é um sentimento. E o que você faz com ele é que a questão do você está fazendo errado ou não. Você vai deixar ele te controlar? Existem até situações, irmão, que você vai ver mais na frente aqui, mas não vou adiantar não. Mas o que fazemos com esse sentimento é o que importa. Não temos como ignorar a nossa raiva. Não temos como ignorar a nossa raiva. Mas a nossa natureza é uma natureza que ela se inflama. Nós somos pessoas que nos inflamamos. E aqui, carregamos também um pouco dessa natureza de Caim, essa natureza do pecado. Essa natureza de que tem que ser do nosso jeito, a nossa justiça própria. O nosso ego é inflamado. Nos enchemos de orgulho, tem que ser do nosso jeito e ponto, acabou. Eu acho que ainda é só comigo. Ninguém diz amém, ninguém fala nada. Mas que bom, de repente está refletindo nessa palavra. Eu vou esperar em Deus que seja assim. E podemos dizer que Jesus sentiu raiva? Sim. Então nós podemos sentir raiva. Disseram que não, aí eu não vi quem foi, mas então podemos dizer que ele sentiu raiva. Mas, irmãos, a sua ira não resultou em brigas mesquinhas, como a nossa às vezes acontece. A ira de Jesus não foi para inflamar o seu ego. Não houve uma razão própria, um egoísmo próprio. Jesus foi pelo zelo da tua casa quando foi no templo, e mais na frente Jesus se enfurece quando os fariseus, por eles assim, estarem com o coração endurecidos com a tua palavra. Jesus não guardou raiva de ninguém. Ou guardou? Jesus não guardou raiva. Jesus não exibiu ira semelhante à nossa, mas a perfeita e a indignação de Deus. A ira justa de Jesus, e graças a Deus não acontece, Senhor, então vemos pela graça, era a ira que Deus tinha pelo pecado da humanidade, que eu e você devíamos estar envolvidos. Estamos envolvidos, mas que o próprio Jesus veio e nos remiu através disso. Concordam? Vamos lá. Então não podemos deixar que esse sentimento de raiva se apodere de nós. Essa que é a questão. Não podemos deixar que esse sentimento controle a nossa vida. Então, tá bom, João, você disse isso. Você disse que colocou que Caim se enfureceu, mudou seu rosto. Mas o que podemos fazer para que esse sentimento não venha entrar na nossa vida, não venha controlar a nossa vida? Irmãos, falamos aqui que quando temos sentimento de raiva, que o nosso ego é ferido, é magoado, nós geramos o quê? Uma dívida. Não é isso? Quando sentimos sentimento, nosso ego é ferido, nós geramos uma dívida, porque a gente acha que alguém nos deve alguma coisa, alguém nos deve uma explicação. Não é isso? É claro, aí a fúria de cada um fica por conta de cada um. Eu espero que ninguém aqui se enfureça com nada. Eu vejo muito, né, rompantes assim, coisas de momento, mas às vezes até aflora um pouquinho no futebol. No futebol, rapaz, quando um perde o gol, desculpa falar de futebol, irmão, mas eu gosto muito de futebol, e é um exemplo que eu tenho na minha vida, né, e eu vejo isso acontecer. E quando perde a bola, o outro vai e xinga o outro. Só que, irmão, nós não podemos deixar que isso controle. E a gente acha que quando alguém faz alguma coisa contra a gente, essa pessoa gerou uma dívida. Então a primeira coisa que devemos fazer é receber um pagamento pela dívida.
cancelar as dívidas que nos são devidas, perdoar nossas dívidas. Que exemplo nós temos desse perdão? Pecadores nós somos, amém? Somos pecadores e já estamos condenados. Somos pecadores e já estamos justificados, vamos colocar assim então. Já estamos justificados porque Cristo morreu por nós na cruz. A dívida foi cancelada. Só que aqui falando de nós aqui, irmãos, uma coisa que eu quero trazer antes disso, eu quero trazer uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, e isso me ajudou muito a entender algumas coisas que passavam na minha vida. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Não adianta você falar assim, mas aquele fulano fez isso. Quer dizer, a não ser que se alguém pegou um dinheiro emprestado com você, né? Mas fulano me magoou, fulano me chateou, fulano fez isso, fez aquilo, você não sabe o que aconteceu na minha vida, como que foi minha vida depois que aconteceu aquilo. Irmãos, ninguém te deve nada. A primeira atitude da gente é cancelar a nossa dívida. A primeira atitude da gente, como o Lino falou lá atrás, é perdoar aquele que nos ofendeu. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos. Você está com a sua Bíblia aberta em Efésios? Vá lá para o versículo 31, por favor. Efésios 4, versículo 31. Livrem-se. Todo mundo está acompanhando? Efésios 4, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmão, ninguém nos deve nada. Coisa maior já foi feita pela nossa vida. Que sentimento você vai querer carregar? Aqui diz, sejam bondosos, sejam pacientes. Não, antes diz, livrem-se, libertem-se. Livrem-se, libertem-se. Dizemos que somos livres do pecado. Então, por que continuamos ainda com alguns sentimentos sendo carregados dentro de nós? Libertem-se disso. Sejam bondosos, pacientes, perdoem-se mutuamente, como Deus perdoou em Cristo. O fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito a mansidão. Às vezes a pessoa quer dividir o fruto, né? Colocar em vários... Uma vez eu vi uma explicação que o fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina, aí cada gomo é um pedacinho daquele. Mas que Deus venha à nossa vida com o fruto total do Espírito sobre nós. E que a gente não venha usar de desculpas quando a gente quer, por alguma razão, por causa do nosso sentimento ferido, usar frases feitas ou desculpas mesmo, só para a gente ter uma razão para continuar com aquele sentimento em nossa vida e não ser liberto. O remédio é o perdão, como o Lino falou. Se ficarmos esperando que nos compensem, que alguém venha nos compensar de alguma forma por algo que nos aconteceu, nós não teremos liberdade. Porque se a pessoa nunca vier, você vai guardar esse sentimento para o resto da sua vida. Se a pessoa nunca vier pedir desculpa para você, mas eu tenho direito. Mas se a pessoa nunca vier pedir desculpa para você, você vai guardar esse sentimento para o resto da sua vida. Deus nos perdoou de todo o nosso pecado através de Cristo. A ira de Deus é até justa sobre nós. Amém? A ira de Deus é justa sobre nós. O que nós merecíamos, irmãos? Não era condenação? Ou você é o cara e não era assim com você? Você ia viver a vida todinha para o céu direto, você é bonzinho demais. Não, a ira de Deus é justa em relação a cada um de nós. Então, por que não ficar livre desse sentimento?
Então, por que não ficar livre? De repente, se esse sentimento controla você, ou você tem momentos que você não se controla e passa dias, sabe, remoendo aquilo e vai e volta, e até você conseguir fazer alguma coisa, você está ali e o orgulho se enche, o ego ferido, e você está remoendo aquilo, remoendo aquilo. Por que não liberar o perdão? Então, por que não ficar totalmente liberto disso? E eu quero finalizar já. Hoje falaram que... não fui tão rápido assim como pensei, não. Mas falaram que a pregação hoje ia ser muito longa. Mas eu quero que você leia esse último texto comigo, Tiago. Tiago 1, versículo 19. O que Cristo fez por cada um de nós é um motivo real para que quando alguém venha, de repente, ferir a gente de alguma forma, perdoar aquela pessoa. O castigo que Cristo sofreu por nós foi tão grande que nós não devemos arrumar motivos para querer ficar chateadozinho, magoado, ter raiva de alguém. Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Se coloque de pé em nome de Jesus, se você puder e se quiser. O Márcio vai estar assim, tocando esse último louvor. E eu quero nesse momento que você feche os seus olhos. Entre no seu quarto em secreto agora. Deixe Deus examinar tudo que só você conhece, todo o seu pensamento que só Deus conhece, porque você guarda tão secretamente. Eu quero que você agora, nesse pensamento, se você tiver esse tipo de sentimento, que você e Deus, que você identifique agora as pessoas que você ainda sente raiva, alguma coisa mal resolvida. Identifique essas pessoas. Identifique esse sentimento que habita em você. A primeira pregação foi sobre mentira, e Gustavo falou que tinha que começar dessa forma porque a gente não podia mentir para nós mesmos. E se você não consegue mentir para você mesmo, imagina mentir para Deus, irmãos. Não venhamos ser, mais uma vez, mentirosos. Então identifique se esse sentimento habita em você. Identifique aquilo que ela fez contigo. Lembre aquilo que ela fez contigo. Em nome de Jesus, essa vai ser a última vez que você vai lembrar disso. Agora cancele essa dívida. Agora cancele essa dívida. Agora libere esse perdão. Essa é a atitude. Essa é a receita. É isso que você deve fazer, para que esse sentimento não venha controlar você. Deixe diante de Cristo agora, deixe diante da cruz agora. Tudo isso que de repente você pode estar sentindo durante tanto tempo, durante tantos anos. E agora peça a Deus para que esse tipo de sentimento não se acumule mais dentro de você. Em nome de Jesus, você é liberto. Senhor, pela Tua poderosa graça que nos alcança a cada dia. Pai vivo, Deus Santo, perdoa o nosso sentimento de egoísmo que habita em nós, Senhor. Quando nos achamos por direito, trazer ao nosso coração sentimentos, Deus. Trazer ao nosso coração, Senhor Deus, vontades próprias, Senhor,
que vão contra o nosso próximo. E a Tua palavra nos diz que devemos amar o nosso próximo assim como Cristo nos ama. Então, Senhor Deus, que Tu possa fazer nesse momento essa cura dentro de cada um de nós. Dívidas aqui são canceladas nessa hora em nome de Jesus, Senhor. Perdão são liberados nessa hora porque queremos ser pessoas livres dessa mágoa, dessa raiva, dessa ira que nos acompanha, desse sentimento que tende às vezes em controlar a nossa vida, Senhor. Deus, coloca em nós o sentimento que ninguém nos deve nada, Senhor Deus. Porque dívida maior o Senhor já pagou. Dívida maior, Senhor, o Senhor já pagou naquela cruz, uma dívida com sangue. E eu não merecia tamanho sacrifício, Senhor. Então, Deus, em cada um dos irmãos que está aqui, Senhor, dê esse sentimento, Senhor Deus, para quando a ira vier. Para quando a ira vier, Deus, porque nós vamos ser provados. O nosso coração venha se tranquilizar, venha se acalmar. Nos torna mansos de coração, Senhor Deus. Para que o nosso sentimento não venha a ser de responder com ofensa, com agressão, com nenhum tipo de sentimento que aquela pessoa fez com cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A graça do Senhor nos alcança. Amém?